Essa é a correção do simulado número 1 de Geografia. E vamos começar lá com a questão número 51, uma questão da URGS, que diz o seguinte, ó. Duas seleções participaram da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Brasil, nos meses de junho a julho de 2014. Final do equinócio de outono e início do solstício de inverno em quase a totalidade do território nacional. Assinale a alternativa que contém os países cujas seleções vieram de uma condição de iluminação solar oposta à que encontraram na maior parte do Brasil. Bom, então a lógica aí teria que ser países do hemisfério norte. Então, sempre lembrando que a distribuição da luz se dá de uma forma latitudinal. Por isso, a única alternativa que apresenta países, todos são do hemisfério norte, é a letra B. A Rússia, a Alemanha e a Croácia. Então, número 51, gabarito letra B. Questão número 52, também da URGS, diz assim, ó. Na Copa do Mundo de Futebol de 2014, jogaram Japão e Costa do Marfim, no dia 14 de junho, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco. Em Tóquio, o horário do jogo foi... Bom, é usual a gente trabalhar em aula e até mesmo cair nas provas, né? Tóquio. Por quê? Porque a diferença de Tóquio para o Brasil é de 12 horas. E se tu te lembrar que as horas, quanto mais a leste, mais adiantadas são, e Tóquio, em relação ao Brasil, ele fica mais a leste, por isso a resposta é a alternativa D, ó, às 10 horas do dia seguinte. Então, se é 22 horas aqui, então imagina, ó, 22 horas, o Brasil está a oeste de Tóquio, certo? Então, quanto mais a leste, mais adiantadas as horas. Por isso, se aqui é 22 horas, lá vão ser 10 horas da manhã do outro dia. Então, repetindo, gabarito letra D, às 10 horas do dia seguinte. Questão número 53, também é uma questão da URGS, diz assim, ó. O menino que mora em uma cidade localizada sobre a linha do Equador, latitude 0, quer construir uma casa para a morada de pássaros, de forma que possa aproveitar melhor a entrada de raios do sol. O menino deve colocar a entrada da casa orientada no sentido, então lembrando o seguinte, ó, linha do Equador. Ele quer colocar a casa de pássaros, ele está em cima da linha do Equador, está aqui a casa de pássaros, e ele quer colocar a porta da entrada numa orientação que ela receba mais luz e calor durante o ano. Então, tu tem que te lembrar assim, ó, o Sol passa 2 vezes durante o ano em cima da linha do Equador. Então, a partir de 23 de março, ó, o Sol ele está indo em direção ao trópico de Câncer. E quando a Terra faz o seu movimento de translação, ó, a partir do dia 23 de setembro, ele está vindo aqui em direção ao trópico de Capricórnio. Por isso, ó, durante algum período, ele vai receber essa luz vindo mais do norte, da orientação norte. Em outro período, da orientação sul. Por isso, não pode ser norte e sul, porque durante o ano, das orientações possíveis, eles vão ter uma época que vai ter mais sol, outra época menos sol, em relação aos lados norte e sul da casa. Então, só pode ser leste e oeste. E se a gente for analisar as alternativas, ó, a única que dá uma opção plausível é a letra E. Ela diz assim, ó, leste, pois sempre terá o sol da manhã nas estações de inverno e verão. Sim, te lembra que o sol sempre nasce no leste, por isso, ó, a porta da casa vai ter que estar aqui, porque sim, porque nessa orientação ele terá o sol da manhã, mesmo no inverno ou no verão, ou seja, mesmo quando o sol estiver fazendo esse movimento aparente aqui, ó, ele vai receber mais sol dessa orientação. Então, gabarito, letra E. Questão 54. A questão 54 mostra um planisfério e seleciona alguns meridianos e coloca alguns pontos, né, marcado ponto A, B, C, D,
e faz algumas perguntas. Ó. Sobre a localização geográfica dos pontos marcados no planisfério, é correto afirmar que a primeira diz assim, o ponto C está no hemisfério ocidental, falso, está no hemisfério oriental. A letra B, os pontos C e E têm aproximadamente a mesma distância longitudinal do meridiano de Greenwich. Verdadeiro, esse é o gabarito. Se a gente observar em relação a Greenwich, eles têm o mesmo afastamento longitudinal. Então, essa é a verdadeira. A C está errada, porque diz o ponto B está no paralelo 0 graus, não, está no meridiano de Greenwich, 0 graus. O ponto A está em maior latitude que o ponto B, falso. É o contrário. E aí diz assim, ó, o ponto E está em menor longitude que o ponto A, falso, está em maior longitude que o ponto A. Não se esquecendo, ó, latitude é afastamento em relação à linha do Equador. Longitude, afastamento em relação ao meridiano de Greenwich. Então, repetindo, o gabarito letra B de Brasil. Questão 55. A coluna da esquerda abaixo representa os movimentos de rotação e translação, responsáveis por diversos fenômenos. A da direita, alguns desses fenômenos. Associa adequadamente a coluna da direita com a esquerda. Então, ela dá o número 1 como movimento de rotação, o número 2 como movimento de translação. E coloca assim, ó, afélio e periélio. Afélio e periélio tem a ver com o movimento de translação. Quando a Terra, ao transladar, a sua órbita tem uma elipse. Então, uma lógica que, num determinado momento, ela esteja mais perto do Sol, periélio, e no momento mais afastada, afélio. Então, o primeiro parênteses, afélio e periélio, 2, número 2, translação. Segundo parênteses, assim, ó, desvio dos ventos. Desvio dos ventos se deve em relação ao movimento de rotação. Ó. Então, a Terra gira por convenção de oeste para leste e os ventos sofrem desvio no sentido contrário. Então, segundo parênteses, número 1. Terceiro parênteses, movimento aparente do Sol. Também tem a ver com o movimento de rotação. Então, a Terra gira de oeste para leste. Para o observador da Terra, ele olha o Sol e parece que é o Sol que está se movendo. Mas é apenas um movimento aparente, porque, na realidade, é a Terra que está fazendo o seu movimento de translação. Então, terceiro parênteses, também número 1. E o quarto e último parênteses, estações do ano. As estações do ano se devem ao movimento de translação. Ao transladar, a Terra ela é inclinada em relação ao plano da órbita. Isso faz com que um hemisfério receba mais luz e calor durante um período do que outro. E é isso que possibilita as 4 estações do ano. Então, número 2, a sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra A de América. Então, gabarito, letra A. Questão 56. Observe a figura abaixo. Então, ela mostra, de novo, um globo, mostra a orientação dos raios solares e marca 2 cidades. Né? A cidade de Natal, aqui no Brasil, e coloca a temperatura média de Natal, 28 graus centígrados, e a cidade de Murmansk, na Rússia, uma temperatura de 1,8 graus centígrados, temperatura média anual. E faz algumas perguntas sobre o assunto. Diz assim, ó, considere as afirmações sobre a posição geográfica de Natal e Murmansk e suas médias anuais de temperatura. E são 3 afirmativas. A primeira afirmativa diz assim, ó, Murmansk fica em altas latitudes, zona glacial, onde os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada, registrando baixas temperaturas ao longo do ano. Totalmente verdadeiro. Então, quanto maior o afastamento em relação à linha do Equador, maior a latitude. E no desenho a gente pode observar que ela sim, ó, ela está numa alta latitude e ela está dentro do círculo glacial. E, então, verdadeira A1. E com certeza nessa latitude, né, nos polos, frio. Segunda alternativa, Natal localiza na zona temperada, onde os raios solares atingem a superfície verticalmente, elevando as temperaturas. Falso, né? A zona temperada é aquela zona que fica entre um trópico e o círculo glacial. Então, não, Natal fica em torno aí de 5 graus sul, né, em relação à linha do Equador. Então, fica na região equatorial da Terra ou região tropical da Terra. Então, falso, alternativa 2. 3. A curvatura da superfície da Terra e a inclinação do eixo de rotação em relação aos raios solares são fatores que, combinados, explicam a diferença das médias anuais de temperatura entre Natal e Murmansk.
Verdadeiro, totalmente verdadeiro. Até comentamos isso na questão anterior, né? Então, a curvatura da Terra, ela faz com que esses raios atinjam a Terra em inclinações diferentes. Para que servem os trópicos? Justamente para demarcar aquele caminho que durante o ano os raios do Sol chegam em inclinação de 90 graus. Então, verdadeira A1 e A3, alternativa D, gabarito letra D. Questão 57. Considere as afirmações abaixo sobre o Sistema de Posicionamento e Navegação Global, mais conhecido pela sigla em inglês GPS. Também 3 afirmativas. Ó. A primeira diz assim: o sistema é composto por 3 segmentos: espacial, o satélite em torno da Terra, controle terrestre, as estações de monitoramento e recepção de superfície, e usuários através de aparelhos receptores exclusivos ou incorporados em outros. Então, esta é totalmente verdadeira, né? Esse é o sistema, ele funciona dessa forma. Tu tem essas 3 estruturas para poder receber as informações. Então, verdadeira. A2 diz assim, ó, o desenvolvimento do sistema de telefonia móvel celular foi o grande impulsionador para a criação do GPS, uma vez que, sem smartphones, esse sistema provavelmente não existiriam ou teriam aplicação extremamente limitada. Falso, ao contrário, né? Foi esse sistema que possibilitou o surgimento aí de outras tecnologias. O GPS ele foi criado primeiro com objetivos militares, depois veio para toda essa gama de utilização que a gente tem ele, né, no nosso cotidiano. Então, falsa, alternativa 2. Alternativa 3. Os satélites GPS possuem órbita fixa e sua disposição permite ao aparelho na mão do usuário captar informações de pelo menos 4 deles, permitindo assim o cálculo de coordenadas geográficas. Perfeito, né? Então, a afirmativa é totalmente verdadeira. Quando tu tem, por exemplo, um relógio, um smartphone que tu tem GPS, é isso que ele faz. Então, ele pega esses sinais e te coloca ali X, Y, Z, né? Latitude, longitude e altitude. Então, 1 e 3 verdadeiras, gabarito letra C. As próximas 2 questões, a questão 58 e a questão 59, têm relação com o mapa. Esse mapa é um mapa mundi que ele está virado de cabeça para baixo, né? Então, isso era o fator complicador da questão. Só que a gente tem que se lembrar assim, ó, não importa se eu virar o mapa de cabeça para baixo, isso não vai mudar as orientações. Norte vai continuar sendo norte, sul vai continuar sendo sul. Sabendo isso, as questões não eram tão difíceis, né? Então, diz assim, ó, utilize o mapa abaixo para resolver as 2 próximas questões. Então, questão 58. De acordo com o mapa, assinale a alternativa correta sobre a posição e orientação geográfica dos países. Então, se tu fosse analisar, a única que é verdadeira é a letra B. A Argentina está localizada a leste do Chile e também a sudoeste da Espanha. O que a gente tinha que se lembrar aqui? Ó? Orientação, norte, sul, leste, oeste. Então, uma questão tranquila. Então, as outras todas, se tu for analisar, as orientações que são colocadas ali não são verdadeiras, não coincidem com aqueles pontos que estão marcados no mapa. Então, gabarito, letra B de Brasil. E questão 59, ó, faz referência ao mesmo mapa. Assinale com V verdadeiro ou com F falso as seguintes afirmações sobre a posição geográfica das cidades 1, 2, 3 e 4. Então, ele marca no mapa essas cidades, 1, 2, 3 e 4, e te faz perguntas. De novo, a mesma coisa, orientação. Então, diz assim, ó, primeira alternativa, a cidade 4 localiza no hemisfério oriental, está em latitude maior que a cidade 3. Então, tu vai conferir lá no mapa, não. Tá? Tu vai ver que a informação está errada, então, falsa. Então, tudo questão de observação e análise. Eu tinha que ver a informação, olhar no mapa, tá? Então, aproveita e vira a prova, assim, né, de ponta cabeça, para tu poder analisar melhor. E a cidade 2 está em maior latitude e longitude que a cidade 3. Então, o segundo parênteses afirma isso e é verdadeiro. Se a gente for calcular, lembrando que latitude é afastamento da linha do Equador, então verdadeira. A terceira afirmativa, a cidade 1 localiza no hemisfério ocidental em alta latitude, verdadeiro. Então, ela fica no hemisfério oeste em alta latitude, ó, bem afastada da linha do Equador. E o último parênteses, a última afirmativa diz assim, a cidade 3 está no hemisfério oeste
e latitude maior que a cidade 1. Não, né? Se a gente for comparar no mapa, também essa afirmativa é falsa. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, gabarito, letra E de Equador. Questão número 60, diz assim, ó. Localizadas a oeste de Greenwich, duas cidades A e B encontram-se respectivamente a 105 e 45 graus. Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14 horas e 30 minutos e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi... Então ele está dizendo ó, que ele tem duas cidades localizadas a oeste de Greenwich, A e B, respectivamente. Então, A está a 105, vamos fazer aqui. Ó, A está a 105. Então, aqui temos a cidade A e a cidade B está a 45. Ó. Vamos fazer aqui 90. Setenta e cinco, 60, 45 graus, todos a oeste de Greenwich. Então, aqui está a cidade B. Aí ele diz assim, ó, numa quarta-feira um avião saiu de A às 14 horas e 30 minutos. Ó. Então, aqui em A era 14 horas e 30 minutos. E chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário da chegada de B foi... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber que horas é em B, quando em A é 14 horas e 30 minutos. Super tranquilo, ó. E eu sei que as horas, quanto mais a leste, mais adiantadas. Por isso, lá vou eu, ó. Se aqui é 17h30, opa, 14h30, aqui é 15h30, 16h30, 17h30, 18h30. Então, enquanto a cidade A são 14h30, na cidade B são 18h30. Ele diz que o tempo de duração do voo foi de 5 horas. As horas têm que passar aqui, ó, na cidade B. Então, o que eu faço? Eu somo. Ó, 5 horas a esse tempo aqui. Então, eu vou ter 30 minutos, 8 e 5, 13... leva 1, 23 horas e 30 minutos da quarta-feira. Por que da quarta-feira? Porque não mudou o dia. Ó. Então, o gabarito é letra C, 23 horas e 30 minutos da quarta-feira. Questão 61. Assinale a alternativa que descreve corretamente a metodologia utilizada na elaboração dos fusos horários. Então, ele dá várias opções aqui, ó. Letra A, divisão dos 360 graus da circunferência terrestre em 24 partes, são os fusos horários, cujos limites entre um e outra são de 15 graus, o que equivale a 1 hora do dia. Perfeito. Então, já de primeira, achamos aqui o gabarito, é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Divisão de 180 graus da Terra em 12 partes, falsa. Tá? Falsa. Ó, são 360 meridianos dividido em 24 fusos. Então, falsa. C. Mapeamento do movimento de translação que resulta da sucessão das horas. Não. Tá? Então, totalmente errado. Deveria ser o que resulta das horas. Exato momento que a luz solar incide sobre cada ponto da Terra. Não. Então, falsa. D. Observação do movimento aparente do Sol, que por definição nasce às 6 e se põe às 18. Totalmente falsa, né? Isso aí seria o movimento de rotação, não translação. E esse horário pode mudar em função aí da época do ano. Letra E. Criação de uma convenção em que se padronizou o horário mundial com base na hora legal da cidade de Nova York. Falso. Greenwich, na Inglaterra. Então, 61, questão gabarito A. Questão 62. Terremoto de 6,9 graus abala leste do Japão. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. O tremor, às 9 horas e 19 minutos do horário local,
ocorreu a 400 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 quilômetros ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Jornal Zero Hora, da data 3/9/2013. Sabendo que a região afetada pelo terremoto citada na reportagem acima se situa na longitude de 135 graus leste, podemos dizer que, no horário de Brasília, 45 oeste, o incidente ocorreu Então, pensando o seguinte, ó, nessa mesma correção, nós já falamos que Tóquio, em relação ao Brasil, são 12 fusos. Mas vamos ver aqui, ó, ele está comentando. Então, Tóquio está a leste, ó, 135 graus leste. E ele coloca 45 graus a oeste. E ele diz que aconteceu lá em Tóquio às 9 horas e 19 minutos. 9 horas e 19 minutos, certo? Então, ó, sempre lembrando, as horas, quanto mais para lá, mais adiantada. Ó, o sol está nascendo aqui, ó. O sol está nascendo no leste, certo? Então, as horas para cá, mais atrasadas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, ó, a diferença. 135, ó, mais 45, teria que somar aqui. Somando, vai dar 180 graus. Divido por 15 e descubro que são 12 horas. Então, são 12 horas atrasadas em relação a esse horário aqui. Então, se lá são 9 horas e 19 minutos, e ele fala o dia, não fala, mas nas alternativas ele pergunta. Então, aqui serão 21 horas e 19 minutos do dia anterior. Ó, mudei o dia. Então, ouvindo, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ó, 24, 23, 22, 21 horas e 19 minutos do dia anterior. Então, o gabarito é letra E de Equador. Então, questão 62, E de Equador. Questão número 63, ela diz assim, ó, os relógios de uma cidade localizada na América do Norte, a 80 graus oeste e a 33 norte, marcam 13 horas no horário de verão. Que horas marcariam se fosse acertado pelo Sol, hora verdadeira, desconsiderando o horário de verão? Bom, então o que a gente tem que ver aqui? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, vamos colocar um fuso horário aqui, ó. Então, o meridiano central desse fuso, 75 graus a oeste, tá? Esquecemos ali a latitude, então, a oeste. Ele diz que neste fuso horário, ó, esse fuso horário, lembrando que um fuso horário é um conjunto de 15 meridianos, vamos aqui até dar uma arredondada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então está aqui um fuso horário. E ele diz que 13 horas no horário de verão. Lembrando que o horário de verão tu tem que adiantar 1 hora. Então, ele está dizendo que são 13 horas no horário de verão. Então, 13 horas. Que horas marcariam se fossem acertados pelo Sol? Se ele está dizendo assim, se fossem acertados pelo Sol, é porque não é. Então, não é uma hora verdadeira solar. É uma hora legal, e a hora legal é a hora em todo o fuso. Ó. Então, ele está querendo me dizer que no 75 graus oeste, no meridiano central do fuso, é que são 13 horas, certo? Então, ele pergunta se fossem acertados pelo Sol. Aí eu tenho que lembrar de novo, ó, as horas quanto mais a leste, mais adiantadas. Horas mais adiantadas a leste. E eu sei que cada meridiano equivale a 4 minutos. Então, vou ver aqui, ó. Para onde está? Como é para oeste, o sentido dos meridianos crescem para cá, ó, crescem para oeste. Então, 76, 77, 78, 79, 80. Está aqui o 80. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 meridianos de afastamento ao meridiano onde são 13 horas. Então, 5 vezes 4, 20. Como as horas para cá são mais atrasadas, aqui em cima do 80 vão ser meio-dia e 40. Ó. Então, 13 horas menos esses 20 minutos. Só que a questão diz assim, ó, desconsiderando o horário de verão. Então,
Então, o horário de verão adianta 1 hora. Se é para desconsiderar, tem que diminuir 1 hora. Diminuindo 1 hora, vão ser 11 horas e 40 minutos. Então, o gabarito é letra B de Brasil, 11 horas e 40 minutos. Questão de número 64. Para responder a questão seguinte, analise as afirmativas que podem completar a frase a seguir. Considerando a posição da Terra em relação ao Sol e seus efeitos sobre o clima do planeta, podemos afirmar que são 4 afirmativas. Vamos ver a primeira. A quantidade de radiação solar incidente sobre o topo da atmosfera da Terra depende de 3 fatores. Latitude, longitude e altitude. Falso. Longitude não. Então, primeira alternativa falsa. Segunda, as regiões de baixa latitude, ou seja, baixa latitude próxima à linha do Equador do planeta, recebem luz solar de maneira mais direta e concentrada. Já as regiões de alta latitude recebem insolação de forma oblíqua e difusa. Totalmente verdadeiro. Então, lembrando que aquela região entre os trópicos é a única região do planeta que durante o ano, em algum momento, vai receber aí os raios do Sol em inclinação de 90 graus. Então, 2 verdadeira. 3. As terras atravessadas pela linha do Equador possuem 2 máximos de insolação no solstício e 2 mínimos no equinócio. É o contrário. Os 2 máximos de insolação vão ser no equinócio, dia 22 de março, 23 de setembro, onde o Sol está passando bem em cima da linha do Equador, distribuindo luz e calor por igual nos hemisférios e dando o máximo de insolação naquela região. E 2 mínimos, que é quando estão mais afastados da linha do Equador, que é o dia 22 de dezembro, que está em cima do trópico de Capricórnio, e depois dia 22 de junho, ou 21 de junho, vai depender aí do que tu pegar na prova, que vai estar lá em cima do trópico de Câncer. Então, falsa alternativa 3. Alternativa 4. O Sol só poderá incidir diretamente sobre a cabeça de um observador, ângulo de 90 graus ou zênite, ao meio-dia, nas terras do planeta localizada entre as latitudes 30 norte e 30 sul, respectivamente. Falso. Para que existem os trópicos? Justamente para demarcar esse caminho. Então, não é 30 graus nem norte nem sul, é 23,27 minutos, ou se eu falar em graus, 23,5 graus. Então, falso. A única verdadeira é a alternativa 2, então gabarito letra B de Brasil. Questão 65, ela diz assim, a Alemanha ajuda a concretizar o bloco econômico da União Europeia. A participação nesse bloco implica a adoção de um sistema socioeconômico que... A alternativa certa é a letra E. Por meio da união de esforços com os países da União Europeia, permite à economia alemã concorrer em melhores condições com países de fora da União Europeia. A gente não pode esquecer que um bloco econômico sempre é um processo de integração regional. Então, o objetivo é esse, essa integração, e juntos as economias terem um bom desempenho, tanto internamente quanto externamente. E, então, gabarito letra E, a letra A porque está errado. Dificulta a livre iniciativa econômica. Não é esse o objetivo. B, oferece mercado europeu mais restrito aos produtos alemães? Não, ela quer ampliar esse mercado. C, diminui as oportunidades da iniciativa econômica para os alemães em outros países e vice-versa? Não, a ideia não é se fechar, é se abrir para o mercado, é vender no mundo inteiro. Letra D, garanta o emprego na Alemanha pelo afastamento da concorrência de outros países da própria União Europeia? Não, a ideia é totalmente o contrário, é a integração. Então, um bloco econômico é sempre isso. Então, repetindo, gabarito letra E. Questão 66, ela diz assim, um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a globalização, a qual impacta de forma negativa. Então, quer saber o impacto negativo. A alternativa A diz assim, na mão de obra desqualificada, desacelerando o fluxo migratório. Não, a mão de obra desqualificada desacelerando o fluxo migratório. Não, na realidade, ela acelera o fluxo migratório. Essas mãos de obras qualificadas vão procurar emprego onde ele existe,
B, nos países subdesenvolvidos aumentando o crescimento populacional. Também não. Em grande parte dos países subdesenvolvidos hoje, o crescimento demográfico vem diminuindo. C, no desenvolvimento econômico dos países industrializados desenvolvidos. Dos países industrializados desenvolvidos. Não, né? Isso não seria um impacto negativo. Então, falso. Então, a letra D é a verdadeira, nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da exclusão social. Com certeza, a globalização criou coisas novas, coisas boas, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Então, quem fica à margem disso é excluído desses benefícios, né? Então, em função disso, a letra D é verdadeira. A letra E está errada porque diz assim, ó, na mão de obra qualificada, proporcionando o crescimento de ofertas de emprego e fazendo os salários caírem vertiginosamente. Na realidade, é o contrário, está diminuindo a oferta de emprego, certo? Então, 66, letra D. Um dos maiores problemas da atualidade é o aumento desenfreado do desemprego. O texto abaixo destaca essa situação. O desempregado é hoje um fenômeno que atinge e preocupa o mundo todo. A onda de desemprego recente não é conjuntural, ou seja, provocada por crises localizadas e temporárias. Está associada a mudanças estruturais na economia, daí o nome de desemprego estrutural. O desemprego manifesta-se hoje na maioria das economias, incluindo as dos países ricos. A OIT estima em 1 bilhão, um terço da força de trabalho mundial, Organização Internacional do Trabalho, OIT. O número de desempregados em todo o mundo, em 1998. Então, dado lá de 1998. Desse total, 150 milhões encontram-se abertamente desempregados e entre 750 e 900 milhões estão subempregados. Então, fonte Almanac Abril, e diz assim, pode-se compreender o desemprego estrutural em termos de internacionalização da economia associada. Gente, desemprego estrutural é quando desaparece uma vaga, uma profissão, uma função. Tu imagina, tinha alguém ali apertando um parafuso, certo? Aí veio a robótica e aquela pessoa saiu dali e aquele robô vai passar a executar essa tarefa. Essa vaga nunca mais será ofertada. Então, o desemprego conjuntural é um desemprego que ele não é temporário, ele é permanente. E a única alternativa que é verdadeira é a letra T, que diz assim, as novas formas de gerenciamento de produção. Então, gerenciar uma produção. Alguns países, por exemplo, não existe imposto de gasolina na figura do frentista. Ele desapareceu, vou gerenciar e vai ter ali o self-service, a pessoa vai chegar e vai se auto-atender. Então, algo aí de gerenciar a produção. Aqui o Z tem um exemplo, né? Mas isso funciona em fábricas também, que eu posso fazer desaparecer uma função. E novas tecnologias, como eu usei o exemplo da robótica, que são inseridas no processo produtivo, eliminando empregos que não voltam. Então, letra D de dado. Responder as questões 68 e 69 com base no texto a seguir. Então, duas que falam desse texto aqui. A sociedade global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponha que você vá com seus amigos comer Big Mac, tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assiste um filme de Steven Spielberg e volta para casa no ônibus da marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe de Michael Jackson. Em seguida, deve vir um CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento Aiva. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes no seu curto programa de algumas horas. Com base no texto em seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta. Então, a resposta correta, a única que explica o que está no texto, é a alternativa A. Ela diz assim, o capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Cuidado. A cultura globalizada, o que ela faz? Ela modifica uma cultura. Se ela modifica, significa dizer que algumas particularidades, alguns hábitos, alguns costumes vão desaparecer. Hábitos novos serão inseridos e até alguns hábitos locais serão reforçados. Mas sim, então algumas particularidades dentro de toda essa tecnologia, essa nova oferta de consumo, elas acabam desaparecendo. Então,
verdadeira letra A. A B está errada porque diz que a cultura, né, das empresas transnacionais criam novas nações, então não cria nação. Né? Nação é povo que tem o mesmo histórico cultural, então não. A letra C diz a globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas de forte cunho cultural divisionista. Não, a gente pode ver isso no mundo, né? Diversos movimentos aí separatistas, então falso. O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América Central? Não, um fenômeno planetário. E a letra E diz assim, empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura. Falsa. Né? Então são culturas diferentes disputando o mercado planetário. Voltando então, 68, gabarito, letra A. E a 69, ó, a leitura do texto ajuda você a compreender que são 5 afirmativas. A globalização é um processo ideal para garantir acesso de bens e serviços para toda a população. Não, né? Ela é excludente. Então, os benefícios que ela cria, nem todo mundo tem acesso. É uma das grandes críticas que se faz à globalização. Então, a 1 está falsa. 2, a globalização é um fenômeno econômico e ao mesmo tempo cultural. Totalmente verdadeira. Né? Então, a globalização atinge aí todas essas esferas, economia, sociedade, produção, cultura. Então, verdadeira. A globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes. Não, né? Na realidade, uma só imagem, uma só informação passa para o mundo inteiro, influenciando o mundo inteiro. Então, na realidade, ela não favorece a manutenção da diversidade de costumes. Ela acaba modificando esses costumes e criando um padrão global de costumes. 4, filmes, programas de TV e música são mercadorias como quaisquer outros. Com certeza. Né? Então, atualmente, tudo virou mercadoria. O entretenimento, então, um dos grandes mercados aí, que tomou proporções gigantescas a partir da globalização da terceira revolução industrial. Então, verdadeira. 5, as sedes das empresas transnacionais mencionadas são os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Sim, verdadeira. Né? Todas do texto vêm desses países aí. Por isso, a afirmativa 2, 4 e 5 são verdadeiras. Letra B de Brasil. Questão 70. Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais vinculados aos jornais era o que tratava da moeda única europeia. Leia a notícia destacada abaixo. O nascimento do euro, a moeda única a ser adotada por 11 países europeus a partir de 1º de janeiro, é possivelmente a mais importante realização desse continente nos últimos 10 anos, que assistiu à derrubada do Muro de Berlim, a reunificação das Alemanhas, a libertação dos países da cortina de ferro e o fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a desmontagem das estruturas do passado, o euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da validade da sociedade europeia. O Euroland, região abrangida pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB, um produto interno bruto, equivalente a quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores e corresponde por cerca de 20% do comércio internacional. Com esse cacife, o euro vai disputar com o dólar a condição de moeda hegemônica. Gazeta Mercantil. A matéria refere-se à desmontagem das estruturas do passado, que pode ser entendida como, né? Então, tudo aquilo ali que ele fala, gente, tem a ver com a Guerra Fria. Então, bem tranquila a questão, letra A, ó. O fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em 2 blocos ideológicos opostos. Então, do lado um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, um bloco socialista, liderado aí pela Rússia. Então, são essas estruturas aí que desapareceram. Vamos ver as outras. A inserção de alguns países do leste europeu no organismo supranacional, não, né? Com o intuito de exercer o controle ideológico do mundo. Isso simplesmente não aconteceu. A crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia, levando à polarização ideológica da antiga. Não se refere a isso, se refere ao desmonte desse sistema da União Soviética. A confrontação dos modelos socialista e capitalista para deter o processo de unificação das Alemanhas. Ixi, né? Também não. A prosperidade das economias capitalistas e socialistas com o consequente fim da Guerra Fria. A prosperidade das economias capitalistas e socialistas, não, capitalistas, né? Com o consequente fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e
e União Soviética. Então, se tirasse esse bom desempenho aí das economias socialistas, até poderia estar certo, mas o gabarito é a letra A. Questão número 71. Uma pesquisadora francesa produziu o seguinte texto para caracterizar nosso país. O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz parte essencialmente do mundo tropical, à exceção dos seus estados mais meridionais ao sul de São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados, como o da Amazônia. Conhece também um crescimento urbano extremamente rápido, índice de pobreza que não diminui em uma das sociedades mais desiguais do mundo, qualificado de terra de contrastes. O Brasil é um país moderno do terceiro mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência. O Brasil é qualificado como uma terra de contrastes por... Tá? O texto é claríssimo quanto a isso, ele quer mostrar justamente isso, esse contraste do Brasil. E o que ela quis dizer com o texto? Né? Gabarito é a letra C. Possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno do terceiro mundo. Então, ao mesmo tempo que o Brasil é um país emergente, que a nossa economia, em alguns momentos, apresenta aí algum crescimento, alguns benefícios sociais acontecem, a gente tem, né, um lado que tem essas consequências positivas e todo um outro lado negativo. Então, o que fala desse contraste de todas as alternativas aqui é a letra C. (72) Em março de 2007, o IBGE anunciava uma revisão na forma de cálculo do PIB brasileiro. Sobre isso, um economista comentou: o PIB sempre foi o mesmo, e nem os novos procedimentos conseguirão medi-lo de forma 100% precisa. Sob o conceito do PIB, a melhor definição é... Então, uma questão tranquila, só para tu saber o que era o PIB, o conceito PIB, e a resposta é a letra C. É a soma de tudo que foi produzido pela economia de um país ao longo de um ano. Então, o produto interno bruto de um país é isso. Ó. É o somatório de tudo que foi produzido durante o ano, a gente chama de PIB. Então, gabarito, letra C. Questão 73. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio. O protótipo criado em Oakland, na Inglaterra, e a montagem feita nos Estados Unidos e México, com componentes eletrônicos inventados em Nova Jersey, nos Estados Unidos, fabricado no Japão. Já a indústria de confecções norte-americana, quando inscreve em seus produtos Made in USA, esquece de mencionar que eles foram produzidos no México, Caribe ou Filipinas. Tá? Então, Renato Ortiz, Mundialização e Cultura, então ele está fazendo uma crítica, né? Fazendo uma crítica. Ele mostra aí o mundo inteiro funcionando como uma fábrica, né? O mundo inteiro produzindo, e faz uma crítica que esses produtos são feitos nos países subdesenvolvidos e não aparece nem se cita, às vezes, o nome do país onde foi produzido, onde foi utilizado na mão de obra barata desse país, entre outros atrativos. O texto ilustra como em certos países produz tanto um carro esporte caro, vou de novo. O texto ilustra como em certos países produz tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto roupas que nem sequer levam etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas costumam ser feitas em fábricas chamadas maquiladoras, situadas em zonas francas, onde os trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que, então, letra A, fortalece o Estado Nacional e diminui disparidades econômicas. Falso, né? Falso. Garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem da produção dos bens e mercadorias. Não, o texto diz que essas mercadorias não são identificadas, então falso. Fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio de circulação de bens e capital e do intercâmbio de tecnologia. Não, não existe esse intercâmbio de tecnologia ou fortalecer de uma forma igualitária os Estados. Falso. Compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias, pela circulação globalizada da mão de obra. Contrário, né? A indústria vai para esse país para se aproveitar dessa mão de obra. Então, não existe essa compensação das disparidades econômicas dos países. Então, o gabarito é a letra E. Reafirma as diferenças entre um centro rico e pobre, reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre,
tanto dentro como fora das fronteiras dos estados nacionais. Então, gabarito letra E. Isso sim, ó, mostra essa disparidade entre os países. Questão 7.4. A América Latina, nos últimos anos, insere-se num processo de democratização, oferecendo algumas oportunidades de crescimento econômico e social num contexto de liberdade e dependência econômica internacional. Cuba continua caracterizado por uma organização própria, com restrições à liberdade econômica e política, crescimento em alguns aspectos sociais e um embargo econômico americano datado de 1962. Em 1998, o Papa João Paulo II visitou Cuba e depois disse ao cardeal Jaime Ortega, arcebispo de Havana, e a 13 bispos em visitas ao Vaticano, que apreciou as mudanças realizadas em Cuba após sua visita. Aí ele espera que sejam criados novos espaços legais e sociais para que a sociedade civil de Cuba possa crescer em autonomia e participação. A resposta internacional ao intercâmbio com Cuba foi boa, mas as autoridades locais mostraram pouco entusiasmo, não estando dispostas a abandonar o sistema socialista monopartidário. A maioria dos países latino-americanos tem se envolvido nos últimos anos em processo de formação socioeconômica caracterizado por... cuidado que a gente tem que tomar nessa questão. Né? Essa questão, ela fala de Cuba, e Cuba, há alguns anos, ele fez uma reaproximação com os Estados Unidos, né? Uma reaproximação, apenas isso. Então, os Estados Unidos voltou a abrir embaixada em Cuba, Cuba voltou a abrir embaixada nos Estados Unidos, trocaram aí espiões, né? Então é uma reaproximação diplomática. Agora, esse embargo continua sendo mantido, né? E Cuba continua sendo aí um sistema socialista monopartidário. Mas algum desse relaxamento que é criticado aqui, ele já não acontece nessa intensidade, né? Então, a questão fala isso, critica isso. E pergunta sobre a maioria dos países latino-americanos tem se envolvido nos últimos anos em processo de formação socioeconômica caracterizado por... Já lá no início da questão ela diz isso. A América Latina nos últimos anos insere no processo de democratização, oferecendo algumas oportunidades de crescimento econômico e social em contexto de liberdade e dependência econômica internacional. Então, baseado naquilo que está no texto, a resposta certa é a letra E. Democratização e oferecimento de algumas oportunidades de crescimento econômico. Então, era olhar no texto, olhar as alternativas. Né? Então, a letra A dizia que é um processo de democratização semelhante a Cuba, não. É justamente isso que ele critica. B, restrições legais generalizadas são da igreja no continente, nada a ver. Um processo de desenvolvimento econômico com restrições generalizadas à liberdade política, não. Ele fala isso alguma coisa específico a Cuba. Excelentes níveis de crescimento econômico. Ele não diz que são excelentes. Né? Ele cita aqui algumas oportunidades, certo? Então, o gabarito é letra E. Questão número 75. Segundo Samuel Huntington, autor do livro O Choque das Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, o mundo está dividido em 9 civilizações, conforme o mapa abaixo. Então, ele coloca um mapa mundi, e tu pode observar aí que ele coloca essas 9 civilizações, e embaixo tem uma legenda, né? O mundo das civilizações pós-1990. Então, ele está falando da nova ordem mundial, aquela ordem que, em tese, substitui aquela ordem bipolar. Na opinião do autor, o ideal seria que cada civilização principal tivesse pelo menos um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, sabendo que apenas Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra são membros permanentes do Conselho de Segurança, e analisando o mapa acima, pode-se concluir que, bom, o Conselho de Segurança da ONU é o órgão mais importante da ONU, e ele tem aí 5 membros permanentes e 15 membros rotativos. Então, uma crítica dele é justamente essa, ele acha que, dentre esses membros permanentes, cada uma dessas civilizações deveriam estar representadas, certo? Então, a resposta certa é a letra A. Diz assim, atualmente apenas 3 civilizações possuem membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, tu teria ali a China com a cínica, a Rússia com a ortodoxa e Estados Unidos, França e Inglaterra com o ocidental, né? Então, essa é a crítica dele. Então, apenas estariam representados. A letra B diz, o poder do Conselho de Segurança está concentrado em torno de apenas 2/3 da civilização citada pelo autor. Não, né?
Então, se tu for analisar pelo mapa ali, com certeza não. Então, ainda falando das civilizações, 2/3 da civilização. Então, se ele coloca 9 civilizações, 2/3 seriam 6 e não 3. O poder do Conselho de Segurança está desequilibrado, porque seus membros pertencem apenas à civilização ocidental. Não, né? Tem a Rússia e a China ali. D. Existe uma concentração de poder, já que apenas um continente está representado no Conselho de Segurança. Não, né? O poder está diluído entre as civilizações, de forma que apenas a África não possui representantes no Conselho de Segurança. Não. Outros continentes também não possuem. América do Sul, por exemplo, né? Então, gente, olha só. Essa é a última questão. Espero que tu tenha ido muito bem e te prepara para o próximo. Até lá. Tchau.